E a gente já começa o Prime Time falando sobre a troca de comando do ministro da Previdência. Pressionado pelo escândalo do INSS, Carlos Lupe entregou o cargo a Lula em uma reunião que aconteceu no Planalto. O governo não perdeu tempo e já deu posse a Vonei Queiroz, que era o número 2 de Lupe na Previdência. Quem tem os detalhes é a nossa repórter Gabriela Prado, ao vivo de Brasília, é justamente para lá que a gente vai. Tudo bem, Gabi? Ótima noite para você. Seja bem-vindo ao Prime Time. Boa noite, Renan, e a todos que nos acompanham. Um dia atípico no Palácio do Planalto, em uma emenda de feriado. Lula convocou diversas agendas e logo no início da manhã, Basília Rodrigues, nossa analista, trouxe que teria esse encontro entre Carlos Lupe e Lula para discutir o futuro dele à frente da pasta. Esse encontro foi confirmado às 4 horas da tarde. Eles conversaram e Lupe resolveu pedir demissão. Notícia que foi dada em primeira mão também pela Basília Rodrigues aqui na CNN. A situação dele no cargo era considerada insustentável por causa da crise que assola já há mais de uma semana o governo, depois da deflagração da operação que revelou esse esquema de fraudes no INSS. E logo depois, a Secretaria de Comunicação Social, inclusive, já atualizou a agenda oficial da Presidência da República. Lula já teve uma primeira reunião com Vonei Queiroz e já tomou posse. A gente vai ver aí na tela, inclusive, que o futuro ministro, o novo ministro da Previdência, já publicou nas redes sociais. É uma foto ao lado da ministra da Secretaria de Relações Institucionais e do próprio presidente segurando o termo de posse, e ele escreve o seguinte: uma honra ser empossado pelo presidente Lula como novo ministro da Previdência Social do Brasil. Que Deus nos abençoe nessa missão. Vonei agora vai ter à frente da pasta a dificuldade de controlar essa crise diante dessas denúncias de fraude no INSS, e o PDT vai ser representado por ele. Ele é ex-deputado federal, já foi por diversos mandatos e já estava dentro da pasta como número 2, o braço direito de Carlos Lupe, secretário executivo. Ao escolher esse nome, então, o PDT fica representado dentro do governo federal e a tendência é que eles continuem na base do governo, votando as pautas do governo no Congresso Nacional. Mas integrantes, principalmente da Câmara dos Deputados, onde o PDT tem 17 parlamentares, já estão irritados com essa decisão do presidente Lula e do Carlos Lupe de entregar o cargo e dessa saída dele do Ministério da Previdência. O que eles justificam é que foi feita uma fritura durante a semana com relação a Lupe. O Palácio do Planalto não ouviu Lupe durante essa crise, inclusive escolheu o novo presidente do INSS sem consultá-lo, e eles colocam que isso é uma fritura desnecessária para um partido que sempre esteve na base de apoio do presidente Lula. Por isso há uma irritação da base que diz que tem respeito pelo nome de Vonei Queiroz, mas que entende que ele não representa a totalidade da base. Então, talvez uma das primeiras missões, além de contornar essa crise, Vonei também vai ter que se debruçar sobre essa base, conversar com os parlamentares para tentar chegar no entendimento, até porque os parlamentares dizem que Lupe atuava de forma constante para que eles votassem com pautas do governo. Um dos exemplos que foi citado, inclusive, para a gente, foi o arcabouço fiscal. Havia muita divergência do PDT se votariam essa matéria e Carlos Lupe, na época, atuou para que a bancada votasse junto com o governo nessa pauta que era fundamental ali no início do governo Lula III. Então foi um dia bastante movimentado aqui no Palácio do Planalto e também nessas conversas do PDT. Lupe já tinha conversado com aliados durante a semana sobre a situação, dizendo que tinha essa tendência sim de entregar o cargo ao presidente Lula. Ficou em Brasília para ter essa conversa, ele que tinha programado inclusive uma viagem à Bahia, porque o PDT lá no estado mudou de base do ACM Neto, que é do União, o adversário histórico do PT na Bahia, para a base de Jerônimo Rodrigues, que é o governador da Bahia do PT. Então, essa foi considerada até por alguns parlamentares uma última cartada de Lupe para mostrar que o PDT estava com o governo e para tentar fazer com que ele ficasse ali para ministro. Ele vendo toda essa situação, cancelou essa viagem, porque não é hora de fazer política partidária diante de uma situação dessa e porque viu que o nome dele estava ali sendo muito criticado, tanto no Palácio do Planalto como por outros integrantes da esplanada dos ministérios, o que tornou a situação de difícil permanência
audiência a gente viu a conclusão hoje à tarde. Então, os próximos desdobramentos a gente vai ter que seguir acompanhando, mas o fato é que o governo não quis esperar e já nomeou um novo ministro. Não é difícil lembrar o que aconteceu com o Ministério das Comunicações, porque foi há pouco tempo. O governo chegou, o presidente Lula chegou a convidar o deputado federal Pedro Lucas, do União Brasil, que é líder da bancada na Câmara, para assumir o Ministério das Comunicações. Ficou ali, a Gleisi Hoffmann chegou a anunciar, a ministra chegou a anunciar que ele assumiria a pasta depois da Páscoa. Ficou uma discussão interna no partido. Pedro Lucas resolveu recusar esse convite, o que criou um constrangimento para o governo, e aí teve a indicação de um nome técnico por parte do Davi Alcolumbre para que a União continuasse com a pasta. Então, dessa vez, não teve confusão com o sucessor, porque também o próprio Carlos Lupe apoiava que Volney Queiroz entrasse como titular da pasta agora que ele estava entregando o cargo. A gente segue acompanhando.